tudo bem? Preparados para mais uma aula? Vamos dar início aqui à nossa aula de matemática, quarto ano. Sejam bem-vindos ao TV Araxá Educa e temos uma aula muito legal para vocês. Vamos lá? O que nós vamos ter na aula de hoje, hein? O que nós vamos ter hoje é a história dos números. Nós vamos entender de onde surgiram os números, como que surgiram os números. Quantas coisas curiosas, né? Nós lidamos com os números, com a matemática o tempo todo. A matemática está em todo lugar, de manhã, de tarde, à noite. A matemática está no nosso corpo, está no celular, está nos meios de comunicação, está nos brinquedos, está por toda parte. Mas e aí, da onde? De onde surgiu? De onde veio os numerais? De onde vem toda essa história da matemática? Nós vamos trabalhar aqui hoje, ok? Vejam só, a história dos números surgiu quando o ser humano sentiu a necessidade de contar e comparar. Isso mesmo. Como assim contar e comparar? Antigamente, o homem tinha lá seu rebanho com algumas ovelhinhas e as ovelhinhas tinham que entrar para o pasto, para ele ter controle de quantas ovelhinhas foram pastar. O que o homem fazia? Ele ia registrando. Essa era a necessidade, ir registrando quantas ovelhinhas passaram. Mais tarde, quando as ovelhinhas retornavam, que já tinham pastado, enchido a pancinha, aí o que o homem fazia? Ia apagando as quantidades no chão que ele registrou. Então ele ia conferindo, comparando as quantidades para ver se ficou alguma ovelhinha para trás, ok? Então, mais uma informação. Os primeiros registros para o número 6 foram feitos pelo ser humano. Vejam aqui alguns exemplos. Olha que interessante, gente. Olha a história dos números. Olha de onde vem até chegarmos no que nós temos hoje na representação 6. Eles representavam com o que eles tinham. Eles não tinham tablet, não tinham canetas, não tinham tecnologias mais avançadas. Mas eles tinham ossos de animais. E eles marcavam nos ossos dos animais. Olha que interessante. Eles tinham também uma cordinha. E na cordinha eles iam dando nozinhos. Cada nozinho representava uma quantidade. Olha outro exemplo aqui. O homem das cavernas lá tinha muita pedra, certo? E aí eles registravam também, pegavam as lanças e marcavam, ou até a própria pedra, para ir marcando a quantidade. Olha que interessante, não é mesmo? E tinham também as pedrinhas, olha que legal. Pegavam pedrinhas, juntavam várias, colocavam ali no cantinho e conforme eles precisavam utilizar, eles iam colocando uma pedrinha para cada quantidade. E por último, outro exemplo que eu tenho aqui de representação do número 6, eu tenho 6 gravetinhos. Olha isso, gente! Todos esses estão relacionados ao meio que eles viviam. Então é o meio da natureza, é o que eles tinham ali de proximidade a eles. E aí, eu quero ver com vocês. Eu tenho aqui marcas em osso, nozinhos em corda, gravetinhos, pedrinhas e lascas em rocha. Agora eu quero ver com vocês outra parte sobre a história dos números. Algumas civilizações criaram sistemas de numeração com símbolos e regras para representar os números. O que são essas civilizações? São os povos antigos. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Veja o número 6 representado no sistema de numeração: o egípcio, o maia e romano. Nós temos 3 civilizações diferentes aqui: egípcio, maia e aqui o romano. Vejam só, aqui é para mais uma vez a representação do número 6. Viram como mudou do slide anterior para esse? Olha a representação. Essa é a história do número. O número vai se adequando às civilizações, ao meio em que nós vivemos. Vejam, aqui eu tenho um egípcio. Olha como o povo egípcio registrou o número 6. 6 palitinhos. Não é muito diferente, né, do que hoje nós temos em sala de aula. Nós temos que registrar com o sistema de numeração decimal a quantidade 6, eu posso fazer 6 risquinhos, certo? Tenho aqui um povo, uma civilização diferente, a civilização maia. Olha que legal, olha como que eles representaram o número 6. Eles fizeram
um código diferente. Olha que legal, um símbolo diferente. Um pauzinho deitado com uma bolinha em cima. Para eles, esse aqui é o número 6. Agora vamos pensar no próximo exemplo. Agora é a civilização romana. Olha o jeito que eles representaram o número 6. A letra V, né? E esse aqui. Esse aí é o número 6 representado nos algarismos romanos. Vocês viram que legal? E como é importante nós falarmos sobre a história dos números? Para vocês entenderem que não surgiram do nada. Tem toda uma história que está de acordo com o meio em que eles vivem e está de acordo também com a civilização e interpretação. Ok? Vejam só. Vimos aí alguns exemplos de registros diferentes para os numerais. Agora, como você registraria o número 6? Você aí de casa, usando o que nós temos hoje de tecnologia, os materiais que nós temos hoje, como que vocês aí registrariam o número 6? Ah, mas eu quero ver criatividade. Vamos pensar no que nós temos hoje. Ah, com certeza todo mundo vai querer usar o celular, ou o tablet, ou o computador. Isso mesmo. Alguns podem usar fazendo bolinha na telinha do celular. Alguns podem usar os bloquinhos do Minecraft. Bloquinhos de Lego. Vocês podem usar e abusar da criatividade. É isso que é gostoso na matemática. A matemática não tem barreiras, não tem fronteiras. Vocês podem usar ela à vontade e usar toda essa imaginação e criatividade. Ok? Vou registrar aqui de uma forma diferente, usando tecnologia, com a minha caneta, a telinha. Vamos pensar em algo que a gente gosta para representar o número 6. Eu posso representar com 6 brigadeiros. Faço o copinho do brigadeiro. Passo ali do ladinho. Então eu posso representar o número 6 com 6 brigadeiros. Os meus são grandes, né? Ixi, isso é um pouquinho torto, mas não tem problema. Essa forminha é um pouquinho desajeitada. Pronto, representei meu número 6, através de 6 delícias gostosíssimas, que são os brigadeiros. Quem não gosta de brigadeiro, não é? Fiz essa representação. E aí em casa, o que vocês usaram? Ó, tem gente que usou 6 carrinhos, muito bem. Tem gente que usou simplesmente os dedos. Ótimo! A primeira história da matemática surge com o homem usando o seu corpo, né? O próprio corpo que eu tenho no corpo. Muito bem, gostei de ver. Tem menino usando 6 bonecas, muito bem. A galerinha empilhando os bloquinhos do Lego. Legal, gostei de ver. Viu como a criatividade vai surgindo? Nós temos que ir nos arriscando, né? Nos aventurando na matemática. Já que falamos sobre a história dos números, vimos aí as diferentes maneiras de registrarmos os números. Agora nós vamos para a próxima parte. Vamos falar sobre a civilização egípcia, os egípcios. Olha a forma como eles registravam os numerais. Vejam, é algo muito simples, que todo mundo já fez algum dia na vida quando estava lá no primeiro aninho. Registrar as quantidades. Vejam, número 1 com um pauzinho, número 2, 2 pauzinhos, 3 com 3 pauzinhos ou risquinhos, né? 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Do número 1 até o número 9 foram registrados usando de acordo com as quantidades. Um risquinho ou um pauzinho. Muito tranquilo, não é? Só que não para por aí, né, gente? Olha lá o que mais eu tenho. Eu tenho aqui esse U virado para baixo, que representa o número 10. E tenho esse símbolo mais invocadinho, que representa o número 100. Então, daqui até aqui eu tenho do número 1 até o 9. Aqui eu tenho 10. E aqui eu tenho 100. Ok? E aí fica muito tranquilo a gente falar sobre esses números. Fica muito fácil para nós identificarmos. Sabendo que do 1 ao 9 é um risquinho, um pauzinho. Desculpa. Para representar cada quantidade. E para o 10 eu só uso a letra U para baixo. E o número 100, esse símbolo um pouquinho diferente, parece um caracolzinho. Fica muito fácil para a atividade que nós vamos fazer agora. Vejam só. Vamos treinar um pouquinho aqui na tela.
representando o sistema de numeração que usamos para o sistema de numeração egípcio. Então, nós vamos pegar o nosso sistema atual com os números, os algarismos, do 0 até o 9, e vamos transformar no sistema de numeração egípcio. Veja, tenho 31. Eu tenho que primeiro pensar, quem que é o 31? É o 30 com 1. O número 30, ele vai ser representado por quem? Quem é o 30? São 3 vezes o número 10. Então, quer dizer que eu vou usar a letra U para baixo. 1, 2, 3 vezes. Por quê? 30 é a representação de 3 dezenas. 1, 2, 3. E o 1? Um pãozinho. Olha que fácil, muito tranquilo, não é mesmo? Eu tenho aqui a representação egípcia 31. Olha que legal, dá pra gente fazer alguns códigos secretos em casa, hein? 56. Quem que é o 56? É o 50 com 6. Como que eu vou representar o 50? Usando de 10 em 10. 50, eu tenho quantas dezenas? 5, 10, 20, 30, 40, 50. Então, eu vou usar 5 vezes a letra U virada para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, representei o 50. Só que agora eu não posso esquecer do 6. E aí, como que eu represento o número 6? Muito bem, 6 pauzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está a representação egípcia. Vocês acabaram de fazer a escrita egípcia e a leitura egípcia comigo. Olha como vocês estão craques. Parecia um bicho de 7 cabeças, mas não tem nada de bicho de 7 cabeças aqui. A matemática pode ser algo super gostoso, ok? Vamos para o próximo. 104. 104 agora vai ficar diferente. Eu não preciso fazer 10 letrinhas, né, que representam a quantidade 10, viradas para baixo, porque eu já tenho o número, o símbolo que representa o 100. Lembra um caracolzinho? Quem que é que representa o 104? Eu vou primeiro decompor. Quem é o 104? É o 100 com 4. Então, eu vou pegar o 100, que é o caracolzinho, parece um caracolzinho, e vou colocar... Tem dezena? Não tem. O 0 representa 0 dezenas. 0 dezena. E o 4? Aí, gostei de ver. Muito bem. O 4 eu vou representar com 4 pauzinhos. 1, 2, 3, 4. Aqui está a representação do número 104. Tranquilo, não é? Super fácil. Treinando mais um pouquinho. Nesse exercício, nós pegamos o número, o nosso sistema de numeração, o que nós usamos, e transformamos nos egípcios, ok? Vejam aqui o que eu vou pedir. Descubra os segredos dos números egípcios. Agora nós vamos fazer a leitura egípcia e traduzir para a nossa leitura numérica. Vejam só. Epa! Olha quem apareceu! Esse daqui você já sabe quem que ele representa. Quem que é? Isso! Número 10! Então aqui eu já sei que é a representação do 10. Agora eu vou ver a quantidade de pauzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já descobriram que número que eu tenho aqui? Eu tenho 10 mais 7. 10 mais 7 é igual a 17. Parabéns, pessoal! Viram como vocês já estão lendo em outra língua? Estão lendo leitura numérica, hein? Olha como vocês estão craques! Vamos para o próximo. Tá muito fácil! Sempre eu vou dividir. Fazer a leitura item a item. O que é da dezena, o que é da unidade e quando ter centena também. Olha lá quem que eu tenho. Uhul! 2 letrinhas viradas para baixo que representam 10 mais 10. 10 mais 10 é igual a 20. Muito bem. Agora, vamos representar as unidades? Cada pauzinho representa uma unidade. Vamos juntar. 1, 2, 3. Muito bem. É muito fácil isso, professora. 20 mais 3, eu tenho o resultado 23. Ok?
Viram como é fácil? Mais um, só para garantir que estão craques. Olha, agora eu coloquei um desafio maior. Tá achando que vai ser só coisinha fácil? Melzinho na chupeta? Não, a gente tem que colocar uma dificuldade também. Vejam só. Eu vou separar por símbolos. Vou juntar símbolo com símbolo. Vamos aqui nesse primeiro. A representação do 10 nos numerais egípcios. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e tem mais um escondidinho ali, 90. Então quer dizer que eu tenho 9 representações do 10. Quer dizer que eu tenho 90. Aqui é a representação do número 90. Agora vamos desvendar o mistério dos pauzinhos que representam as unidades. Eu tenho 1, 2. Então, aqui a soma ficou 90 mais 2. E o número formado foi? Isso! Ah, gente, mas é fácil demais. Essa turminha é show! O número formado foi 92. Viram como foi tranquilo? Indo parte por parte, passo a passo, tudo se torna fácil. Formamos o 17, o 23 e o 92. Tranquilinho, não é? Vamos para a próxima agora. Essa aí tá mais ou menos. Não tá nem fácil nem difícil, né? Tá no meio do caminho. Vamos separar por grupos. Chute. Agrupei. Eu tenho aqui a representação do 10 4 vezes. 10, 20, 30, 40. Muito bem. Então aqui eu tive a representação do 40. 10, 20, 30, 40. Very good. Mandaram muito bem. Agora vamos representar as unidades. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Você descobriu que ali está o segredinho, número 6. 40 mais 6 eu tenho... Isso! 46, gente. Como vocês estão craques. Gostei de ver. Vamos para o próximo. Ah, acabou, professora. A atividade acabou, mas eu tenho um desafio para vocês. O desafio é... Vocês vão pegar tudo isso que eu expliquei, as representações dos numerais egípcios, e vão formar um mistério dos números egípcios para o papai e a mamãe. Então, desafio o papai e a mamãe a descobrirem os mistérios dos números egípcios. Como que eu vou fazer isso, professora? Você vai pegar um pedaço de papel, vai colocar os códigos que nós aprendemos, os símbolos. Então, ó, o pauzinho é para a representação até o 9, do 1 até o 9, tá bom? O Uzinho para baixo é a representação do número 10. E quando eu tenho aquele caracolzinho invertido, eu tenho a representação do número 100. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. E aí você espalha na sua casa. Coloca na porta da geladeira. E o papai ou a mamãe só vão poder abrir a geladeira a hora que desvendarem o mistério. Já pensou que legal? Coloca na porta do seu quarto. Olha que interessante. Aí o amiguinho só pode entrar no seu quarto se desvendar o mistério. Coloca na porta do banheiro. Vai ser bem legal. Ah, sabe aquele armário que tem guloseimas, coisinhas gostosas? Coloquem lá também, tá bom? No controle da televisão, coloca o código. Aí só pode usar o controle depois que desvendar o código, ok? É uma brincadeira divertida e gostosa para vocês trabalharem mais um pouquinho os numerais egípcios, certinho? Agora, vamos relembrar mais uma vez o que nós vimos na aula de hoje. Nós trabalhamos a história dos números, vimos que eles não surgiram do nada, que não existe só aqui no Brasil. Às vezes nós temos a ideia que só aqui em Araxá, só aqui no Brasil, que existem os números, e não. Os números existem mundialmente e eles não surgiram agora, recentemente. Eles estão conosco há anos, certinho? Trabalhamos os números egípcios, vocês viram toda a configuração, os códigos que eles usam. E eu vou ficando por aqui. Só que eu quero deixar aí o desafio que eu fiz para vocês. Façam esse desafio, essa atividade bem legal de trazer os números egípcios para dentro da sua casa através dos mistérios, certinho? Quem fizer,
Quem puder fazer, posta aí nas redes sociais, marca a gente aqui da TV Araxá, eu quero ver todo mundo trabalhando isso em casa, ok? Um beijo, um abraço e um queijo e até a próxima aula.